Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 7 de janeiro de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, fazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus, eu apresento a minha vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra, que se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando o arco e desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: o reinado de Uzias, rei de Judá, tá? Então o povo de Judá proclamou o rei Uzias de 17 anos de idade no lugar de seu pai Amazias, né? Igreja, é muito rei. Vamos lá. Uzias. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua presença santa, é sobre a tua misericórdia, sobre a tua graça, sobre o teu amor, sobre o teu cuidado. Senhor, me ajuda a te servir, a te buscar, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Né? A palavra vai dizer assim: o reinado de Uzias, rei de Judá. Então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. A gente lembra, né, do reinado do quê? De Amazias, tá? Ele começou bem, mas depois ele foi fazer idolatria, ok? Seu pai começou bem, depois foi fazer idolatria, se juntou com os outros, né? Com o Israel, que Deus já havia, né, desprezado. E ali, né, ele fez ali o que Deus não gostou, né? Quando ele foi lá derrotar o povo de Israel, ele trouxe seus deuses e isso não foi legal aos olhos do Senhor, tá? E aí, a palavra vai dizer assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. No começo, tudo bem, né? Buscou Deus durante a vida de Zacarias, que instruiu no temor de Deus, enquanto buscou o Senhor. Deus fez o que fez prosperar. Então tinha muito disso. Enquanto eles buscavam o Senhor, né, Deus o fazia prosperar, né? Enquanto busca Deus, Deus faz prosperar. Quando para, ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabínia, de Asdod, depois reconstruiu as cidades próximas de Asdod e em outros lugares dos territórios filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas, né? Então Deus ajudava. Enquanto ele estava com Deus, Deus estava com ele. Vamos prosseguir. Os amonitas, os amonitas pagavam tributo a Uzias e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Então até os amonitas, que era povo terrível ali, né, pagava tributo para ele. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Então ele vai e constrói, né, torres fortificadas ali em Jerusalém, na porta do vale, no canto do muro. Também reconstruiu torres no deserto e cavou muita cisterna. Então ele foi bem próspero, ok? Até aqui. Pois ele possuía muitos rebanhos na Cefela e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis, pois gostava de agricultura. Ele era próspero, tá? Ele era próspero, ok? Por quê? Porque ele andava no caminho do Senhor.
Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Masias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei, né? Ele possuía o quê? Um exército bem preparado. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 100.600. Sobre o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, coraças, arcos, atiradeiras e pedras para todo o exército. Olha, igreja. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos por serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas de grande pedra. Então, ele era assim, a tecnologia já estava aqui, né? Construiu máquinas, né? Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se por longe. Então, Deus ajudou ele de tal maneira que a fama dele se espalhou para longe, ok? De tão famoso que ele foi, ok? E aí, vamos lá. Entretanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, seu orgulho provocou sua queda. Ele foi infiel ao Senhor e seu Deus entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Igreja, pois tudo que Deus fez, ele entra no templo do Senhor para queimar incenso. Vamos lá. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Ele os enfrentaram e disse: não é certo que você e Uzias queime. Olha só o que Deus fala. Os profetas, né? Eles o enfrentaram. Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes e os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus. Igreja, é muito sério, né? Ele vai lá, ele entra para queimar. Igreja, ele se torna tão orgulhoso que ele se acha no direito de entrar para fazer o trabalho do sacerdote. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incensário, irritou-se, indignou-se contra o sacerdote. Na mesma hora, na presença dele, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Ah, é? Você vai enfrentar? Então tome aí, fica leproso. Não tá mexendo com as coisas de Deus? Igreja, é muito sério. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Quem? Deus. Deus o feriu, né? Então, nasce-lhe o que? Uma lepra, né? Terrível, né? O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo este tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto num cemitério que pertencia aos reis. O povo dizia: ele tinha lepra, seu filho Jotão foi seu sucessor. Igreja, a gente vê que Uzias, Deus o abençoou tremendamente. Mas acontece que quando ele viu que ele estava poderoso, o orgulho lhe subiu a cabeça. Lá manda sui de canta. Igreja, tem gente que é tão orgulhosa. A gente, às vezes, encontra pessoas tão soberbas, né? Que Deus dá uma oportunidade, a pessoa se acha, né? Eu sempre peço para Deus para que eu venha ter humildade na presença dele. Eu morro de medo, igreja. Morro de medo. Porque a glória não é minha, a glória é do Senhor, né? Então, a gente tem que ter muito isso, né? Ter esse cuidado com as coisas de Deus, né? Temos que ter esse cuidado, o zelo. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, tá? A obra é do Senhor. E a gente tem que tomar cuidado. Porque Deus até deixa, né?
Hoje a gente vê que a maneira das pessoas ser expostas nas mídias, né, sociais hoje. Quando ela faz, chega uma hora que Deus vai deixando fazer, daqui a pouco ela está exposta, né? É uma lepra, né? Exposição à vergonha, né? Porque ele próprio, né, Uzias, ele, na verdade, ele ficou tão ansioso, né, que ele mesmo teve que sair do templo, né? Então isso é muito sério, igreja, tá? É muito sério. Deus abençoe vocês, viu? Tenha aí uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus.